tudo teatro, tudo de negociação. Fazia-se grandes, imensas, intensas reuniões que varavam a madrugada, atravessavam para o dia seguinte, e quando aquilo estava mais ou menos acertado, ia para o voto. Não tinha, por exemplo, um pau dentro do plenário. Dificilmente acontecia isso. Quando as propostas chegavam ao plenário, já era mesmo para votar, fazia uma modificação assim e assado. E com um fortalecimento muito grande do então presidente da Câmara, presidente da Constituinte e vice-presidente do Brasil e presidente do PMDB, daí se chamar de tetra-presidente, o deputado Ulisses Guimarães. É como tudo que acontece na política do Brasil e do mundo, Ulisses Guimarães fez toda a Constituição de uma base para que ele aparecesse depois como candidato a presidente da República, e quando ele apareceu, o tempo já tinha passado para ele, o cavalo já tinha passado e outros já tinham montado, e apareceram outras lideranças. Vou aproveitar aí o que o João Domingos colocou, uma das questões que me chama mais atenção e trazer para o nosso debate aqui, viu, João? Vou pedir para o Roldão e para o professor Zé Alves Moisés comentarem, que é essa questão do fazer política. Como o João Domingos colocou, durante a Constituinte, de fato, os parlamentares foram quase que obrigados a fazer política, porque tinham que sentar, negociar os textos, o que vai ser isso, e de princípios muito fundamentais aí da democracia, da construção de uma democracia, coisa que parece que a gente não vê hoje quando vê certos temas serem negociados muito na base da barganha política, da indicação de cargos, a construção de bases de governo com poucos interesses republicanos, digamos assim. Queria uma avaliação do senhor professor, se de fato, naquela época, a Constituinte conseguiu ter um momento, aí, como o João disse, de discutir política, de fazer política no bom sentido, e tem alguns tempos para cá a gente tem visto essa boa política se perder pela má política. Eu acho que um fator importante nessa direção foi o momento histórico, né? O país estava saindo de uma ditadura, tinha muita expectativa, né, entre os grupos sociais, entre a população, no sentido de um novo ordenamento, se nós seríamos capazes de construir uma Constituição democrática, né? Então houve muito engajamento e muito compromisso, né? Outro aspecto que eu acho que vale a pena considerar, agora já entrando numa segunda dimensão de avaliação da Constituição de 88, ela criou muitos direitos sociais, o que é extraordinariamente importante, mas do ponto de vista do sistema político, ela criou alguns elementos que estão engessados. Por exemplo, a relação executivo-legislativo. Não é? O executivo tem muito mais poderes na Constituição de 88 do que o legislativo, o que significa que, às vezes, isso diminui, desvaloriza a atividade do legislativo. Tem um efeito também sobre a organização política. O modo que se organizou da convivência de um regime que é, ao mesmo tempo, majoritário para a eleição do presidente, do governador, dos prefeitos, dos senadores, com um sistema que é proporcional para a eleição de representantes, cria uma certa disjunção, não é? Isso se reflete também na normatização da criação de partidos. Veja que na fase inicial da democratização, nós tivemos alguns partidos que assumiram uma identidade partidária muito forte. Não foi só o PT, não é? O PMDB, que era o sucessor do MDB, teve essa identidade. Mesmo os partidos mais conservadores tinham uma identidade maior. Então, nessa fase, mediante a tentativa de responder para o que tinha sido o período autoritário, houve uma mobilização, uma participação muito forte, e eu acho que uma pressão para o funcionamento do Congresso, o funcionamento da representação, muito intensa. Né? Muita gente faz essa avaliação de que a Constituição foi um momento em que a sociedade conseguiu dar voz a uma série de demandas e de questões que estavam represadas por causa da ditadura. Como é que foi a voz da população chegando até a Assembleia Constituinte? A Constituinte surgiu de uma grande mobilização e apesar de uma grande oposição do regime militar, que considerava subversiva essa bandeira. Ele proibia, por exemplo, eu trabalhei depois no jornal Movimento, que fazia a defesa da Constituinte, ele vetava a matéria sobre a Constituinte assim automaticamente. Então, esse debate de 88 que João Domingos estava falando, foi precedido de uma longa... os movimentos de esquerda, de oposição ao regime, não se entendiam, depois ela começou a ser uma bandeira comum a toda a oposição.
Fernando Henrique Cardoso, os movimentos de esquerda, todos começaram a convergir em torno da Constituinte. Eu só queria lembrar que houve essa grande mobilização nacional que desembocou em 88 na Constituinte.